E a última necessidade que ele fala nesse primeiro ponto, né, de olhar para o passado e entender os aspectos evolutivos que envolveram, e aí evolutivo dentro dessas 3 necessidades, a última questão é a necessidade de cooperação. E essa discussão é uma discussão muito interessante. Quem estava na minha imersão no final de semana, foi no final de semana passado, né, que é a imersão JCF, não vai acontecer mais esse ano, só o ano que vem, que é uma imersão que eu falo exatamente dessa construção, passado, presente e futuro. E quem estava lá viu eu falar muito sobre essa questão de interação entre gene e ambiente. Então, muito vem do nosso processo evolutivo, né? Essa questão de segurança, essa questão de procriação, enfim, vem, né, desse aspecto de evolução inato, mas também tem muitas coisas dentro de nós que elas vão partir dessa interação entre gene e ambiente. E uma das coisas que é muito importante do ponto de vista de construção de quem somos e do passado que nós vivemos é a interação que nós tivemos no primeiro ano de vida com os nossos pais ou com os nossos cuidadores. Ele fala sobre a seguinte questão: como que está a nossa construção, como que está o nosso vínculo afetivo com os nossos pais e como isso reverbera para o futuro, digamos assim. Então, o que ele traz? Ele traz que, dependendo da relação que foi estabelecida ali com o pai, com a mãe, você vai ter um apego seguro ou um apego inseguro. Ele faz um teste muito interessante, ele conta, né? Nem todos os experimentos do livro são dele, mas ele conta muitos experimentos de outras pessoas. E aí ele conta ali um experimento em que acontece a seguinte situação. Tu entra numa sala, né, e aí entra a criança com a mãe, a criança em torno de 12 meses, né, a criança. E aí o que acontece? A mãe simplesmente sai da sala e entra, entre aspas, uma coisa muito estranha, um gorila, alguma coisa muito estranha entra na sala. Quando isso acontece, a mãe já saiu. Um gorila fantasiado, obviamente, né, uma coisa fantasiada, assim. Quando a mãe sai e essa criança fica, quando existe apego seguro, essa criança fica. Quando existe apego inseguro, essa criança enlouquece. Acena, chora, parará, parará, parará. Por quê? Quem tem apego inseguro vai ser uma criança que vai ter uma dúvida muito grande se essa mãe vai voltar ou não. Será que essa mãe vai voltar? Será que essa mãe vai me abandonar aqui diante da insegurança de uma pessoa estranha, que é o cuidador, mais um fantasma, uma fantasia, uma coisa super que é amedron para uma criança, né? Gera um medo e tal. Então essa criança ela tem uma insegurança muito grande, porque ela não confia que aquela mãe vai voltar. E aí ela se desespera. Agora, aquela criança que tem apego seguro, o que acontece? Mesmo diante de uma situação catastrófica para uma criança de 12 meses. Por quê? Porque ela tem certeza que essa mãe vai. E a minha mãe sempre me disse isso, né? Ela sempre disse assim, minha filha, tem absoluta certeza de que tu sempre terá para onde voltar. Ela diz no sentido de colo de mãe, né? Tu sempre terá o colo de mãe, mas tu precisa voar com as tuas próprias. Isso é apego seguro. É quando o pai, a mãe, eles dão um nível de segurança tão grande para esse filho, que esse filho se torna livre. E é interessante que ele conta no livro que quando ele teve a filha dele, né? E aí ele diz que nunca teve uma oportunidade tão grande de conseguir avaliar o processo de comportamento real, efetivo, acontecendo e evoluindo. E aí diz que tinha uma das colegas dele na universidade que trabalhava exatamente com essas questões de apego. E ele entendeu o conceito de apego depois que essa professora, assim, entendendo o sentido prático da coisa, né?
que ele entendeu o conceito de apego. Vou trazer o microfone um pouquinho pra frente, porque acho que tava longe. Aí depois vocês me mandam mensagem, tá meio baixo o som, é que o microfone estava longe. Mas o que ele estava dizendo, né? Que ele aprendeu efetivamente o conceito de apego depois que ele recebeu essa visita da professora, porque ele disse que ele estava sentado, que estavam sentados e tal, e a filha dele estava fazendo algazarras, né? No sentido de pular no sofá de um lado para o outro, fazer coisas que, entre aspas, eram arriscadas. E aí diz que essa professora, essa colega dele, olhou para ele e disse assim: isso é uma criança que tem apego seguro. Porque ela é tão segura de si, ela é tão segura, né, que se acontecer alguma coisa lá, que ela arrisca mais. Quem não tem apego seguro não tem essa disponibilidade de arriscar. E aí é interessante você parar e pensar como que era a tua relação com teu pai e com a tua mãe. Era um apego seguro ou era um apego inseguro? Tu tinha dúvidas sobre se tu podia voltar? Tinha dúvidas sobre se tu tinha afeto, carinho e atenção? Ele conta também em relação à filha dele, né, que essa mesma professora, antes da visita e quando ele recém estava tendo a filha, ela disse para ele: nunca perca a oportunidade de abraçar a tua filha. Abrace a tua filha o mais que você conseguir. E aí depois, quando ela foi visitar, que ela fez essa brincadeira, né, isso é uma criança que tem né, essa construção de apego seguro. E aí ele disse: é muito abraço. Ele não chega a mencionar isso, mas deixa a conotação, né, do tipo assim, foi muito abraço para ela construir um apego seguro. Então, carinho, né, vínculo afetivo forte. E o que ele traz disso, o porquê disso de um processo evolutivo? Porque isso desde sempre veio na nossa construção evolutiva, de você criar vínculos afetivos com aquelas pessoas em que você olha e diz assim: nessas aqui eu posso confiar, essas aqui eu sei que estarão comigo, essas aqui é sério, e aí eu me mantenho, né, com aquelas pessoas e me torno vulnerável para aquelas pessoas. Diferente daquelas pessoas que eu não tenho confiança, diferente daquelas pessoas que eu não tenho essa troca, esse apego seguro. E o resultado disso, tem um estudo que acompanha crianças que ele cita há 20 anos, né? Isso é muito legal, imagina acompanhar a criança durante 20 anos. E acompanha como que foi o desenrolar desse apego, inseguro ou seguro. E o interessante disso é que ele consegue comprovar que aquelas crianças que têm um apego mais seguro, elas têm melhores relações no colégio, elas têm melhores relações na faculdade, elas têm melhores relações com os seus parceiros românticos. Então ela consegue lidar melhor com as flutuações emocionais, com as dificuldades que a vida vai pondo, porque ela tem esse apego seguro. E tem um outro artigo, e aí saindo mesmo, extrapolando do livro, tem um outro artigo publicado na revista de terapia financeira, na verdade é Associação de Terapia Financeira o nome da revista, eu acho. Alguma coisa relacionada à terapia financeira, o nome da revista. E nesse artigo, eles discutem toda a teoria do apego e como que isso de ter apego, no caso lá ele discute os 3 níveis de apego, né? Apego seguro, apego que ele tá chamando aqui de apego inseguro, né? O apego realmente tem um risco ali, ou apego dependente, e que também traz esse nome. E aí eles mostram, né, que todos aqueles que têm apego seguro, eles vão ter melhor gestão financeira, menor dependência, menor uso de cartão de crédito. Por quê? Porque eu vou conseguir ter uma melhor relação com o meu dinheiro, porque eu não tenho tantos buracos emocionais. E isso faz toda a diferença. Então, o que é interessante dessa parte do livro é que ele consegue mostrar que o fato de o que você viveu na sua infância vai reverberar sobre o teu processo de comportamento na vida atual. E mais do que isso, vai reverberar inclusive no teu padrão de comportamento financeiro, né, no caso, indo além do que ele trouxe aqui. Então, essas questões afetivas, elas têm um impacto muito forte.